Hoje é o dia que o Senhor nos fez, por isso devemos nos alegrarmos e regozijar nesse dia, porque é um dia de vida. Você está vivo, amém? É a maior dádiva que você pode obter na sua vida, é o dom da vida, e esse você tem consigo. Hoje é o dia, por que não dizer já essa noite? É a noite que Deus separou para se revelar a nós como nosso Senhor, nosso Deus e nosso amado. Queridos, eu falo isso porque eu acredito em experiências radicais. Eu acredito que Deus pode separar um dia na história. Eu acredito que Deus pode separar alguns momentos especiais, onde, nesses momentos, Ele pode vir sobre nós e se revelar de forma como nunca se revelou até então. A gente encontra isso na história de várias pessoas da Bíblia. Pessoas que vinham trilhando por um caminho e, de repente, um momento, um local, um determinado momento, essas pessoas experimentaram de uma experiência onde suas vidas foram completamente influenciadas por essa experiência. Eu posso falar isso por quê? Porque, queridos, nós estamos numa estrada, nós estamos caminhando, e o final dessa história é a eternidade, amém? Quantos estão me ouvindo? Estou aqui, ó. Eu estou aqui. Todos nós, ao nascermos, nós começamos a trilhar por uma estrada. E um dia essa estrada vai chegar ao fim, querido. Um dia essa estrada ela vai terminar. E quer você pense nisso ou não, um dia, quando essa estrada se findar, você vai entrar na eternidade. E aí, o entrar na eternidade é fato. Agora, ao entrar na eternidade, você vai encontrar-se com quem? Com Cristo ou não? Então, eu acredito que todos nós, nesse auditório, nós estamos caminhando com Jesus, porque o nosso coração anseia um dia estarmos com Ele. Um dia, vararmos a eternidade contemplando a face do nosso Rei, porque é para isso que a gente vive. É nisso que a gente se move. A nossa vida é busca por isso. Esse é o nosso alvo. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Só, queridos, que nós estamos no meio do caminho. Nós estamos trilhando por essa estrada. Alguns 10 anos, outros 5, outros de repente 30, como no meu caso. Eu não sei quanto tempo você está numa estrada, quanto tempo você está percorrendo esse caminho, mas uma coisa eu te falo, querido, esse caminho um dia ele chega na linha divisória, entre o natural e o espiritual, entre o terreno, entre o passageiro e o eterno. Eu não sei quanto tempo você está caminhando, mas uma coisa eu sei, que é no meio do caminho que as coisas acontecem. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, fala da parábola das 10 virgens. As 10 virgens estavam no caminho, indo de encontro a quem? Ao noivo. Elas estavam percorrendo por um caminho. Qual era o final desse caminho? Encontrar-se com o noivo, esse era o alvo. Mas no meio do caminho as coisas aconteceram. O que aconteceu no meio do caminho? O sono chegou. Foi no meio do caminho, queridos, que elas começaram, os olhos começaram a pesar, e elas começaram a cochilar. Foi no meio do caminho. Foi no meio do caminho que elas constataram que o azeite, 5 delas, o azeite que elas tinham levado não era o suficiente para chegar até o final. Foi no meio do caminho. É no meio do caminho que as guerras acontecem. Não é no começo, mas é no meio.
Querido, ninguém começa uma caminhada com Jesus questionando, ou a grande maioria não, né? Ninguém começa uma estrada já cansado. É no meio do caminho que essas coisas acontecem. Ninguém começa uma trajetória com Jesus pesado. A gente começa muito disposto, alegre, mas no meio do caminho as coisas começam a acontecer, as pernas começam a pesar, as mãos no arado começam a pesar demais. É no meio do caminho que os questionamentos vêm. É no meio do caminho que uma guerra começa a se instalar dentro de nós. Uma guerra da carne contra o espírito. Uma guerra do natural com o espiritual. Uma guerra entre o grande e o pequeno, o fraco e o forte. É no meio do caminho que a gente começa a se deparar ou se confrontar com as nossas debilidades, com aquilo que a gente talvez nem sabia que existia dentro da gente. É no meio do caminho. É no meio do caminho que você fala como o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 7, verso 14 e 15. Ele fala assim: eu já fui vendido como escravo. E diz lá, ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer fazer, isso é o que ele faz. É no meio do caminho, queridos, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E é no meio do caminho que alguns chegam à conclusão que é mais fácil dar meia volta e voltar do que persistir na caminhada e ser salvo. É no meio do caminho que muitos se apostatam da fé, se desviam da verdade. É no meio do caminho que alguns dependuram suas harpas, seu ministério. É no meio do caminho que um mata, amaldiçoa, esbofeteia, fala mal. É no meio do caminho que os desentendimentos e atritos acontecem. Porque nós estamos, querido, no meio do caminho em busca ao encontrarmos com o noivo. Mas esse caminho é um caminho onde a nossa carne, a nossa vontade, os anseios, sabe? A nossa velha natureza, ela não quer perder espaço. E talvez você entrou aqui nesse auditório hoje, sabe? Vivendo um tempo de guerra emocional, espiritual. Você sabe a vontade de Deus para você, mas você não consegue corresponder. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue, porque a sua carne, ela tem se levantado, se expressado, e você percebe que só há um jeito, é buscando a Deus e querendo ser cheio de Jesus. Deixar assim a luz, pode voltar esse louvor aí, Paulinha, mais baixo. Querido, essa é a nossa guerra. Uma guerra que só vai ter fim na eternidade. Enquanto você viver, é guerra entre a sua velha natureza e a nova natureza. A sua velha natureza diz que você não precisa de Deus. A nova natureza diz que você precisa dele. A velha natureza diz que você não precisa de discipulado, não precisa estar numa igreja, mas a nova natureza diz que sim. Vai ter outra. Vai. Vai ter outra. Pode. Tá vendo? Alex fez isso com você, Mauri. Então, queridos, nós estamos numa estrada, e nessa estrada todo dia a gente tem que decidir mortificar a nossa velha natureza, mortificar a nossa vontade, aquilo, sabe, que salta dentro de nós como desejo, como impulso. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Mas sabe qual a conclusão que eu cheguei, querido? É que sozinhos nós não conseguiremos mortificar essa velha natureza, porque ela se expressa através dos nossos desejos, das nossas vontades. E a conclusão que eu chego é que nós precisamos
do que aconteceu em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 1, diz que, cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso. Diz nesse texto que o Espírito Santo, ele pairou, como línguas de fogo, ele pousou sobre todos que ali estavam. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Queridos, a conclusão que eu chego é que para chegarmos no final dessa estrada, e essa estrada ser uma estrada bem sucedida, onde cheguemos na eternidade com Cristo, é necessário termos uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem como vencer a carne na carne. Não tem como vencer a carne se inclinando para as paixões que ela nos apresentam. Não tem como vencer a carne vazios. Não tem como vencer a carne, as paixões da carne, vivendo uma vida à margem do caminho, uma vida sem expressão. Queridos, nós só vamos vencer a carne quando nos enchermos da presença do Senhor. E o clamor da minha alma nessa noite é que Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo nos encha, que o Espírito Santo nos capacite a continuarmos nessa estrada até chegarmos no final, cheios, sabe, glorificando a Jesus com a nossa vida. E como diz lá Atos 2, verso 1, diz lá que, cumprindo-se os dias de Pentecostes, houve um dia, querido, houve um momento que Deus reservou na eternidade para revestir, para abençoar, para equipar os seus filhos, para que eles fossem bem-sucedidos na caminhada. E eu estava meditando quais os sinais, quais os sintomas, os sinais que alguém cheio do Espírito Santo manifesta. Quais são as evidências na vida de uma pessoa que foi cheia, que passou por essa experiência do enchimento? Eu penso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela corresponde com a proposta. Ela não se transforma, ou ela não permanece sendo um crente à margem do caminho. Muito pelo contrário, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai querer influenciar, ela vai querer se apresentar, ela vai querer se expressar, porque o enchimento é tão grande que ela vai querer transbordar sobre os outros. Outra característica de alguém cheio é que quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente consegue, querido, ter olhos para enxergar quem está do nosso lado. Só o Espírito Santo nos revela, nos mostra o nosso irmão, o valor que ele tem. O valor de uma alma perdida, só o Espírito Santo pode nos revelar. Então, o enchimento do Espírito Santo é sinônimo também de paixão por almas. Uma pessoa onde ela entrou no rio, onde ela navega no Espírito Santo, onde ela foi imersa, afundada nas águas do Espírito, é uma pessoa que vai se interessar pelos outros. Ela não vai viver uma vida egocêntrica, uma vida voltada, um olhar voltado para o seu próprio umbigo. Ela vai ter olhos para enxergar os necessitados. Ela vai ter olhos para enxergar que por trás de cada pessoa há uma alma eterna. E o diabo luta para levar essa alma para o inferno. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não olha com um olhar natural, ela consegue ter um olhar que está por trás das circunstâncias, por trás das situações. Outro ponto, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que demonstra com as suas atitudes humildade. Você quer saber quanto de Jesus há em alguém?
avalia o nível de humildade dessa pessoa. Porque quanto mais cheio de Jesus, mais humilde, simples a pessoa se torna. Quanto mais vazio de Jesus, mais arrogante, mais altivo, mais prepotente, mais duro, mais rebelde, mais insubmisso. Então o enchimento do Espírito, sabe, ele nos mostra quem somos, e a gente acaba chegando à conclusão que nós não somos nada a não ser pó, né? Vaso de barro, somos pó. Humildade. Quanto mais de Jesus você tiver, mais humilde você vai ser. Outro ponto, quando nós estamos cheios de Jesus, a gente passa a viver os sonhos de Deus e não os nossos. A nossa prioridade passa a ser a vontade dele e não a nossa. Infelizmente, não é muito o que a gente encontra hoje. Nós fazemos planos, projetos e queremos plena convicção, queridos, que nesse auditório há pessoas que o que elas trouxeram para este culto como experiência, como vida com Deus, não vai dar para ir até o fim. Talvez a sua lâmpada não se apagou, mas ela está já sinalizando que já não está tão forte, intensa, como no começo. E aí é a hora, querido, é hora de buscarmos a presença de Deus. Por isso que eu botei esse tema, hoje é o dia de aumentarmos a quantidade de azeite. É o dia de aumentarmos o nosso nível de experiência. É o dia de nos abrirmos para um toque maior e mais profundo. É o dia de sermos revestidos da graça, do poder e da unção do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Vou pedir que você esteja orando ao Senhor. Abra a tua boca. Esse louvor vai ser aumentado um pouco. E eu peço que você esteja orando ao Senhor. Oh Deus, oh Jesus, que se cumpram os dias como se cumpriram no dia de Pentecostes, e que o Espírito Santo desça sobre nós. Oh Espírito Santo, dependemos de Ti, carecemos de Ti. Oh, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria? Carne e espírito em uma guerra infindável.
À meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. E elas se levantaram para encontrar-se com o noivo. Verso 9 diz: então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dá-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão apagando. Elas responderam: não, vão, pois, a quem vende e compra-o. Verso 10. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Glória a Deus, queridos, que o noivo ainda não chegou, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de comprarmos. Ainda dá tempo de buscar uma porção maior de azeite. Ainda dá tempo de não deixar as nossas lâmpadas se apagarem. Ainda há tempo de buscarmos o fogo do Espírito Santo. Ainda há tempo de nos enchermos de Deus. Eu quero navegar nessa noite no rio do Espírito. Ó Espírito Santo, nos cele. Desça como fogo e coloque um selo no nosso coração. Nos leve, Espírito Santo, oh meu Deus, a aumentarmos o nosso nível de experiência, capacitação, graça e unção. Aumenta o nosso óleo, pois nós queremos, Senhor, navegar, oh, no oceano do Espírito. Eis-nos aqui nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Aleluia. Em Pentecostes. O que tinha lá, o que houve lá, nós cremos que... Oh, Jesus, vou pedir que você se coloque de pé. Vocês não vão descer. Você que quer o fogo do Espírito Santo para te capacitar a continuar nessa estrada, pode soltar esse louvor. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui e falar: Espírito Santo, eu quero o teu fogo, eu quero a tua presença, eu quero o teu enchimento, eu quero uma experiência maior e mais profunda. Espírito Santo, Espírito Santo, eis-me aqui nessa noite. Hoje é o dia. Essa noite o Senhor separou para me encher, para me tocar, para me transformar. E eu não perderei a oportunidade de ser imerso nessas águas. Abra a tua boca. Abra a tua boca, porque aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste, no dia de Pentecoste, vai acontecer aqui nessa noite. Oh, o fogo do Espírito. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, oh, que desce como... É Ele que faz, querida, é Ele que faz. Você vai se unir, abraçar quem está do seu lado. Homem com homem, mulher com mulher. Você vai abraçar quem está do seu lado. Fogo da unidade, companheirismo, uma igreja só, um só Espírito, uma só busca. Busque junto com esse irmão. O óleo que desce. A Bíblia fala, Salmo 133, sobre o óleo que desce sobre a cabeça e vai até a orla dos vestidos. É uma unção, querido, para o corpo todo. É uma unção que começa na cabeça, mas vai até os pés. É uma unção que nos cobre completamente. Porque Deus é um Deus de plenitude e totalidade. Deus não quer apenas derramar óleo sobre a tua cabeça, mas Ele quer te tomar por inteiro.
No meio desse mover, a cura. No meio desse mover, a libertação. No meio desse mover, a salvação. No meio desse mover, a unidade. Deus está nos selando. O nosso caminho, a nossa estrada com Cristo não será uma estrada de levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, não! Andaremos na plenitude da vontade do Senhor e seremos filhos que são a expressão de seu coração. Aleluia! Oh, Jesus, nos cele com a tua graça, Pai. Oh, Jesus, 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 encha-nos da tua presença, do fogo do teu Espírito. Oh, Deus, dentro desse mover, alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Se há, agora é hora de você dar um passo à frente. Há alguém que quer se reconciliar? Entregar sua vida a Jesus? Não há? Oh, Jesus. Oh. Ah, Senhor. Eu creio, queridos. Eu creio que por parte de Deus algo muito sobrenatural aconteceu nessa noite. Os ponteiros se encontraram. Chegou a hora. Chegou o nosso momento. Chegou a tua hora. A hora de você ser um crente forte. A hora de você ser um crente sarado, sadio. A hora de você ser um crente cheio da graça, do poder e da autoridade de Jesus. Pai, a tua palavra diz que veio do céu. É do céu que vem, não é da terra. Não é da terra porque não é terreno. Não é material e não é carnal. Veio do céu porque é espiritual. Porque vem de ti. E só o Senhor pode liberar. Só o Senhor pode descortinar. Só o Senhor pode. Pedimos que agora caia sobre nós. Que caia sobre nós o teu Espírito. Que caia sobre nós o teu Espírito. E que sejamos marcados e selados pelo Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Oh, eles vão ministrar novamente. Se você quiser dar um passo atrás. E eu creio que durante essa ministração, o Espírito Santo vai te encher. Não só nesse momento que eu sei que muitos aqui já estão cheios. Mas eu creio que ainda há uma porção para você. Eles vão ministrar novamente essa mesma canção. E eu creio que Deus ainda tem algo reservado. Não precisa voltar para o seu lugar não. Fica onde você está. Pode ficar aqui no altar, querido, onde você está. O que houve lá